Então, conforme a gente estudou anteriormente, quando a gente estava estudando os números naturais, os números inteiros, a questão das ordens e do valor posicional no sistema de numeração decimal, para os números decimais, o mesmo aspecto vale, tá? Tanto a questão do valor posicional, ou seja, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa dentro do número, quanto a questão de que cada casa, certo, ocupada por um algarismo, esse algarismo recebe uma classificação em uma ordem diferente. Então vamos considerar esse número que a gente tem aqui primeiro, que é 3,586, 3,586. Primeiramente, é importante você estar sabendo separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é a parte que vem antes da vírgula, então a parte inteira é só o número 3. E é importante perceber que o número 3 é apenas uma unidade, né? É uma unidade. Agora, a parte decimal, que é essa aqui, ó, que vem depois da vírgula, onde tem o 586, cada algarismo vai receber uma classificação diferente, tá? Olha, a primeira casa que vem depois da vírgula, ela recebe a classificação de casa dos... Presta atenção, viu? É a casa dos décimos, tá? Então, se esse primeiro valor aqui, ele é 3 unidades inteiras, esse primeiro valor que vem depois da vírgula, que é o 5, como eu ia dizendo, esse primeiro valor são as unidades, tá? Esse primeiro valor depois da vírgula pertence à ordem dos décimos, tá? Então a primeira casa depois da vírgula, ela recebe o nome de décimos. Esse 5 aqui, ele vale 5 décimos. Parece até nome de fração, né? A gente vai discutir isso daqui a pouco, sobre a questão das frações e da relação delas com os números decimais. Essa segunda casa que vem depois da vírgula aqui, ela já recebe outro nome, ela recebe a classificação de centésimo. Então, o segundo número que vem depois da vírgula, ele é sempre chamado de tantos centésimos. Por exemplo, o que a gente tem aqui são 8 centésimos, tá? E essa terceira casa depois da vírgula, ela recebe a classificação de milésimos, tá? Então, esse último número depois da vírgula, esse terceiro número depois da vírgula, ele vai ser classificado de tantos milésimos. Por exemplo, o que a gente tem aqui são 6 milésimos, tá? Tá, vamos considerar mais um exemplo aqui para números maiores, né? A gente considerou um número pequeno primeiro, agora a gente tem um número que tem grandes partes inteiras e decimais. Primeiro, é importante estar sempre revendo isso, né? Eu fiz um vídeo antes sobre isso, que os números decimais, eles são divididos e eles têm uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira é essa que vem antes da vírgula, tá? Tu disse a parte inteira, e aí, para vocês terem uma noção melhor da questão de ordens, nos números decimais é a mesma coisa. Na parte inteira você vai ver o primeiro valor que tem aqui é sempre o das unidades, o segundo valor é o das dezenas, esse terceiro valor corresponde à ordem das centenas, e esse aqui já é unidade de milhar, tá? Tudo isso aqui já foi visto antes, quem não estiver lembrando, como essa parte aqui para os números inteiros, essa classificação em ordem nos números inteiros. Aqui nesse canal tem vídeo aula sobre isso que eu mandei para vocês, mandei para todo mundo estudar isso aí, tá? Então, para a parte decimal agora, como a gente já viu antes, mas só para reforçar, temos aqui a vírgula. Depois da vírgula, o primeiro algarismo que vem depois da vírgula, ele recebe a classificação de ser da casa dos décimos, tá? Como a gente tinha visto antes. Então, aqui o que a gente tem são 7 décimos, essa primeira casa. A segunda casa recebe a denominação de ser a casa dos centésimos, tá? Então, esse 4 ali, ele representa 4 centésimos, ok? E essa última casa aqui, onde está o 8,
ela recebe a denominação, onde está o 8 aqui, essa última casa, de ser a casa dos milésimos. Então esse 8 representaria 8 milésimos, tá? Espero que essa questão das ordens tenha ficado bem clara. Valeu e até a próxima aula.